Bem-vindos ao canal Citar e Inspirar. Eu sou a Thalita e hoje a gente vai reagir à TV americana falando do caso da Varginha. Parece que lá nos Estados Unidos tá dando o que falar essa história e o povo americano tá querendo saber se é verdade ou não. Então, aproveitando, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta, então, bora reagir. 30 years ago, in a city in a mountainous region of Brazil, several residents say they saw a cigar-shaped object crash into a field. The story gets stranger. 3 teenage girls reportedly encountered a non-human being, they say, with red eyes, covered with oil, with veins from its neck to its arms. Rumors swirled that Brazil's military captured 1 or 2 of the beings and handed them off to the CIA and the FBI. The claims have never been proven, but that hasn't stopped the decades of speculation that has helped turn this incident into Brazil's Roswell. Now, 30 years later, the mystery is once again drawing attention. Witnesses and experts recently gathered in Washington to share their accounts and call for greater transparency around it. The first witness to speak was a man named Carlos. He says he arrived at the crash site and something bizarre happened. Nesse momento, Esse caso da Varginha, até aqui no Brasil, é uma polêmica, porque muita gente não acredita, mesmo o povo brasileiro. E demorou muitos anos para que o caso da Varginha se tornasse uma repercussão nacional, né? Até então, muitas das pessoas que supostamente participaram desse momento que aconteceu, nunca tinham falado nada sobre isso. Inclusive, eu até vi uma entrevista lá no Danilo Gentili, do médico que estava no dia que o suposto ser estranho estava e ele parece que viu. Esse médico é o mais famoso da história. Diz que é um médico renomado, um cara que tem uma carreira, um senhor que tem uma carreira consolidada na medicina. E eu vi várias pessoas relatando comentários na internet, dizendo que ele é um médico excelente, uma pessoa de credibilidade, uma pessoa séria. Então, não teria motivos para ele estar inventando essa história. Tanto que ele só foi começar a falar sobre o que aconteceu depois de muitos anos que se passaram. Até então, ele mesmo não queria falar sobre isso, até porque envolvia questões, eu acho que até da família. Parece que ele sofreu ameaças na época para não falar sobre o caso, porque, querendo ou não, falar sobre outros seres é algo muito problemático, é algo muito sério, e o governo, a mídia, não deixaria uma informação dessa, se realmente for verdade, vazar assim, né? Eles querem manter isso a 7 chaves. Então, é compreensível perceber como o povo americano, e ainda mais o povo americano, que é um povo que gosta muito de falar sobre esse assunto, vida fora do planeta. Então, para eles descobrirem se é de verdade o que aconteceu no Brasil, para eles é um fenômeno, né? estava At that point, I was in the middle of the wreckage, and I picked up a lightweight fragment resembling aluminum foil. I crumpled it in my hand, but when I let go, it instantly resumed its shape. Another witness was a doctor who claims he treated one of these non-human beings, an apparent survivor of the crash. He said the moment he saw it, he knew it was not human. Its serenity and powerful presence led me to believe it had a very high level of intelligence and perception, higher than human beings. Missouri Republican Congressman Eric Burlison attended the event where Carlos and that doctor made those extraordinary claims. And then just last week, the congressman asked the FBI and the CIA to release any records they have related to the case. I had the chance to speak with Congressman Burlison about why he thinks more answers are needed. Congressman, this is arguably one of the most infamous and controversial UFO cases. It's known as Brazil's Roswell because of all the conspiracies and fascination around it. First of all, have you heard back anything from the CIA and the FBI after sending those letters last week?
I've not heard back directly. Whenever I first heard about this incident. Outra questão também que eu acho muito interessante trazer aqui é que aquele médico que foi mostrado aqui na reportagem, é esse mesmo médico que eu disse, é ele mesmo. Eu vi ele falando em entrevistas, ele mesmo que disse, que houve interferência dos Estados Unidos na época, naquela época de 1990 e poucos, que os Estados Unidos interferiu. Eles vieram pra cá. Se é verdade, eu não sei. Porque falar, todo mundo pode falar o que quiser, né? Mas ele disse que autoridades americanas souberam do que aconteceu aqui no Brasil e naquela época eles já se infiltraram e tomaram a rédea da situação. Agora vamos ver, agora 30 anos depois, o que os Estados Unidos vai fazer, né? Porque se naquela época, aparentemente, supostamente, eles já teriam se envolvido, talvez com essa repercussão que deu no Brasil, do caso, eles estão querendo meio que passar um pano, talvez, não sei. Vamos ver. James Fox came to the Capitol. He brought some individuals with him from Brazil. I got to meet the physicians that were at the hospital. I got to meet the gentleman that was there whenever the crash first happened. And so I got to meet people, and I couldn't speak their language, but we were able to hear through a translator their firsthand accounts, and that was very interesting and compelling, especially for some people that are risking their careers to come forward. And at that time, there was a press conference, and some agents from the FBI came up to me and said that they would be happy to investigate this event, and requested that I submit a letter. So we did that about a year ago from that press conference, and then now we're following up with not only now that President Trump has issued his statement. I think that there's a renewed energy on this topic. So we sent that letter to not only them, but the CIA. Yeah, when you talk about meeting with the doctors, the Brazilian doctors in this case, one of these doctors says he treated some non-human life form that was injured in the crash. He said it sort of looked like a small child with a teardrop-shaped head, and that it seemed to be intelligent and grateful for the medical attention. Yeah, it was. That was what his account was. What I found interesting is that he said that the way the alien didn't speak to him, obviously, but he could sense from the alien that it was grateful, but also that the alien was, in essence, placating us, that it thought it was almost cute that we were trying to provide health care for it. And so that was something that I took away from his testimony that I thought was interesting. How believable did you find these witnesses? You know, they've got a lot to risk. I mean, when you have someone who's a surgeon, who's a medical professional, who could lose his license, he could lose his ability to practice, he could be fired from the hospital that he's working at. That's really compelling. We also we heard from someone who was who does testing, who was testing the blood samples of one of the individuals, the military personnel, that they said that he expired because of a interaction with either the craft or the alien. And so that individual had tested and found that there was a type of bacteria or a type of microorganism that was unknown, that they could not identify, that was related to that individual's death. This is one of the soldiers who arrived at the scene, a Brazilian soldier who arrived at the scene of the crash. There were several, but one of them who actually went up and touched the craft or touched these beings later died. We don't know, or did he tell you we just don't know what that bacteria is? That's right. They couldn't identify the bacteria. So that's one of the things that we've requested, is that the FBI. Parece que realmente aconteceu isso, que a autoridade, uma das autoridades aí, o soldado, né, brasileiro, que foi o primeiro que viu a situação, tinha morrido. Agora a gente não sabe se foi por conta do que ele viu,
Isso é teoria, tá, gente? Teoria da internet. Isso aí não é uma verdade absoluta, porque ninguém sabe. Mas eles alegaram que foi por causa de bactéria que ele tocou. Mas será que realmente foi por causa da bactéria? Ou foi porque ele viu? E foi um dos primeiros? A gente não sabe. Acontece muita coisa, a gente sabe que quando envolve um segredo, muitas coisas em off acontecem. Não tô aqui pra dizer que eu sei alguma coisa, mas a gente fica naquela teoria. Será que foi por isso mesmo? Ou foi, vamos falar aí, queima de arquivo? Não sabemos. Nunca saberemos, né? Então, é uma coisa para se pensar. Request that they exhume the body if possible. We have contacts with the Brazilian authorities, and that's something that we're exploring. Also to see if that material that was tested, if that's been retained in any way. You have described yourself as dubious when it comes to UFO conspiracy theories. You are not one of these people. Bom, gente, essa matéria é para dizer que o povo americano e o governo americano, principalmente, eles estão querendo realmente saber se isso for de verdade. E eu acho que eles já sabiam, né, que esse caso existia no Brasil. Mas é pra mídia, eles têm que florear na mídia, né, aquela coisa, descobriram isso. Mas eu acho que o povo americano, o governo americano já sabia. Então, até o próprio povo brasileiro, quando escuta esse caso, não dá muito crédito. Não conseguem acreditar. Porque é uma coisa muito... É muito difícil. É muito difícil mesmo você assimilar uma informação dessa. Pra você acreditar que é verdade. Uma coisa é a gente ver filme. Só que é aquilo. Se existe filme, o filme é baseado em histórias reais. Muitos filmes. Não todos, claro. Mas muitos filmes são considerados histórias reais. Será que essas histórias reais também não têm relação com isso? Talvez alguém que já viu? Então fica esse questionamento. Nem tudo é só ficção, né? Às vezes a ficção é baseada na realidade. E existe um estudo chamado PNL, que é uma programação preditiva, que eles lançam uma ideia para você em forma de entretenimento, como filme, série, para você achar que é mentira, não sei o quê. Mas é uma verdade. E aí quando essa verdade aparece, para você já não é tão estranho. Então, será que realmente essa questão do extraterrestre é uma coisa tão fictícia assim? Talvez alguém já sabe da existência, mas está escondendo, né? E o governo americano tem muita responsabilidade nisso, porque eles têm acesso a informações que o mundo, as pessoas normais nunca vão ter. Então, vamos ver o que essa história de Varginha vai levar, porque é muito cabuloso, é uma história cabulosa. Enfim, gente, deixem aí nos seus comentários o que vocês acharam. Curte esse vídeo, comenta e até o próximo vídeo.